Salve, salve galera, professor Duda na área e hoje nós temos uma aula sensacional para vocês, o assunto mais recorrente na prova do Enem, propriedades físicas dos compostos orgânicos. Vamos nessa? Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Duda aqui mais uma vez para a gente trabalhar hoje com um assunto realmente extremamente relevante. Assim como todos têm a sua importância, esse tem uma relevância especial devido à sua incidência nas provas de vestibular e especialmente na prova do Enem, que eu sei que é o objetivo da maioria de vocês que estão aí do outro lado. Então hoje nós vamos trabalhar com propriedades físicas dos compostos orgânicos. Nós vamos canalizar, nós vamos trabalhar com esse assunto mais direcionado para os compostos orgânicos. Mas eu já quero dizer para vocês que tudo que vai ser dito na aula de hoje, você pode usar também para os compostos inorgânicos. Claro que os compostos inorgânicos têm as suas peculiaridades, algumas características próprias que os diferem dos compostos orgânicos, mas em linhas gerais, os princípios que vocês vão aprender agora, vocês podem utilizar também no estudo dos compostos inorgânicos, valeu? Então o que acontece é o seguinte... Nós sabemos que a química orgânica, ela apresenta um estudo que deve ser direcionado para dois setores que se complementam. Nós estudamos inicialmente na química orgânica a parte estrutural das moléculas. É muito importante que a gente tenha uma noção clara do que aquela estrutura molecular representa para a gente em termos de comportamento daquelas substâncias. Então o comportamento é justamente esse segundo setor. Então é importante que a gente, ao estudar a química de uma maneira generalizada, a gente entenda a estrutura das moléculas e a gente reconheça o que essa estrutura das moléculas traz para a gente em termos de consequências comportamentais, ou seja, propriedades. Então a gente precisa casar esses dois conhecimentos. O conhecimento estrutural com o conhecimento comportamental, e eles estão intimamente relacionados. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, que quando eu olho para uma molécula, para a estrutura de uma molécula, obviamente quando eu falo olho entre aspas, mas quando eu imagino a estrutura de uma molécula, eu me vejo ouvindo essa molécula me contar a história da vida dela. Ou seja, pela estrutura daquela molécula, eu entendo se ela representa uma substância que apresenta tais ou tais propriedades. E é assim que você tem que aprender a fazer. Você tem que relacionar a estrutura molecular com as propriedades que a substância representada por aquela molécula apresenta. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês na aula de hoje. Ok? Bom, então quando nós falamos sobre comportamento, ou seja, sobre o conjunto de propriedades de um dado material, nós analisamos essas propriedades sob dois aspectos, que a gente chama de propriedades físicas e propriedades químicas. Então vamos fazer primeiro essa distinção para deixar muito claro. As propriedades físicas são aquelas propriedades que mostram para a gente como o material se comporta na natureza. Por exemplo, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, consequentemente o estado físico da substância, a densidade daquele material, a solubilidade daquele material em uma outra substância. Então todas essas propriedades que eu acabei de citar para vocês são exemplos de propriedades físicas. São propriedades que demonstram como a substância se comporta na natureza enquanto ela representa a própria substância. Ou seja, ela não está sofrendo nenhum tipo de transformação química. Quando a gente fala de transformações químicas ou reações químicas, a gente já entra no outro grupo de propriedades que são as propriedades químicas, ou seja, as propriedades reacionais. Com o que a substância reage, em que condições essas reações acontecem, precisa de catalisador ou não precisa, que tipo de produto nós vamos obter. Então todos esses exemplos que eu acabei de citar para vocês são de propriedades químicas. E o nosso objetivo na aula de agora é trabalhar com as propriedades físicas, ok? Entre as propriedades físicas, existem três delas mais importantes no que diz respeito a vestibulares e Enem, que são ponto de fusão e ponto de ebulição, que na verdade são duas propriedades, mas a gente conta como se fosse uma só, porque tudo que a gente concluir em relação ao ponto de fusão vale para o de ebulição e vice-versa. A densidade absoluta e a solubilidade.
Tá? Então a nossa intenção é trabalhar com vocês, explicando para vocês como nós podemos fazer previsões a respeito dessas propriedades. Ok? Então vamos dizer que as propriedades físicas dos compostos, dos compostos em geral, mas mais precisamente dos compostos orgânicos, são aquelas propriedades que dependem da intensidade das interações entre suas moléculas. Então o segredo da aula de hoje está nessa expressão, mais precisamente nessa palavra, intensidade das interações entre as moléculas. Tá? Eu quero que vocês se lembrem do fato de que num dado material orgânico, onde as suas espécies representantes são moléculas, essas moléculas estão a todo tempo interagindo umas com as outras, se atraindo mutuamente. E essas interações, sendo mais fortes ou mais fracas, vão ditar como esse material vai se comportar na natureza em termos de propriedades físicas. Então, para que você fique por dentro das propriedades físicas, você tem que estar sempre se lembrando disso, da intensidade com que as moléculas daquele material interagem umas com as outras, ok? E aí eu gostaria de salientar com vocês o seguinte: quais são os fatores que estão diretamente relacionados com essa intensidade das interações intermoleculares? Então você pensou em intensidade, você tem que pensar em 3 coisas. Primeira delas, natureza das interações. Que tipo de interação existe entre uma molécula e outra? Aí você vai se lembrar dos 3 tipos de interações conhecidos. As ligações de hidrogênio, que no passado eram chamadas de pontes de hidrogênio. As interações do tipo dipolo-dipolo, também conhecidas como dipolo permanente, e as interações do tipo dipolo induzido, também conhecidas como dipolo temporário, dipolo momentâneo, dipolo instantâneo, forças de London ou dispersões de London, ok? O outro fator que também interfere na intensidade das interações é a massa molecular. E o terceiro, o tamanho das moléculas. Tá? De que forma cada um desses fatores colabora para uma maior ou menor intensidade de interações? Então vamos nessa. Bom, com relação à natureza das interações, você precisa se lembrar de que as ligações de hidrogênio são as interações mais fortes. Depois vindo as interações do tipo dipolo-dipolo e em terceiro lugar as interações do tipo dipolo induzido. Então, lembre-se dessa sequência. Ligações de hidrogênio mais fortes do que dipolo-dipolo e dipolo-dipolo mais fortes do que dipolo induzido. Ok? Professor, mas eu não me lembro mais dessas interações. Bom, então vamos lá fazer uma breve revisão para vocês. Lembrem-se de que ligações de hidrogênio e dipolo-dipolo são interações que ocorrem entre moléculas polares. Ou seja, moléculas que apresentam claramente uma diferença de eletronegatividade entre os seus átomos constituintes, de modo que uma parte dessas moléculas se encontra negativamente carregada e a outra parte positivamente carregada. Não com cargas reais, mas com cargas parciais. Ou seja, aquela nuvem eletrônica que representa a molécula, ela está mais concentrada em elétrons numa dada região da molécula do que em outras. Essas são as chamadas moléculas polares, que nós definimos como moléculas que apresentam um momento de dipolo diferente de zero. Ok? Bom, já o dipolo induzido é o tipo de interação que acontece entre moléculas apolares. Então, a primeira diferença que a gente tem que fazer é essa. Ligações de hidrogênio e dipolo-dipolo entre moléculas polares. Dipolo induzido entre moléculas apolares. Bom, e para distinguir ligações de hidrogênio do dipolo-dipolo, lembre-se que as ligações de hidrogênio, na verdade, são um dipolo-dipolo mais intenso e que se estabelecem quando as moléculas que estão interagindo apresentam-se polares. Em uma dessas moléculas, no mínimo, deve ter um átomo de hidrogênio conectado covalentemente a flúor, oxigênio ou nitrogênio. E na outra molécula nós devemos ter um flúor, um oxigênio ou um nitrogênio atraindo o H dessa primeira molécula. Tá? Então, assim nós definimos as ligações de hidrogênio. Tem até um macetezinho que a gente fala, olha, para ter ligações de hidrogênio tem que ter o H ligado ao FON. FON quer dizer flúor, oxigênio e nitrogênio, que são átomos muito eletronegativos. Para as demais moléculas polares, nós vamos observar a presença de dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Ou seja, todas as moléculas polares que não se encaixarem nas condições para as ligações de hidrogênio, nós vamos dizer que as interações são de tipo dipolo-dipolo. Ok? Muito bem.
Com relação à massa molecular, esse é um fator muito importante que muitos deixam para trás e não podemos fazer isso. A massa de cada molécula envolvida na interação também é muito importante. E nós podemos perceber que quanto maiores forem essas massas, ou seja, quanto mais pesadas forem as moléculas, mais fortemente elas interagem. Por uma questão mesmo de energia cinética. Moléculas mais pesadas são moléculas que ficam mais paradas, elas vibram menos. E quando as moléculas vibram menos, elas ficam mais próximas umas das outras e essa proximidade ela é fundamental na força de interação entre essas moléculas. Ok? Bom, então quanto maior a massa molecular, maior a interação entre elas, mais forte a interação entre essas moléculas. E o terceiro fator é o tamanho das moléculas. Moléculas maiores, elas apresentam, elas disponibilizam uma maior superfície de contato entre si. Moléculas mais compridas, apresentando uma área de contato maior, fatalmente vão interagir mais forte, ou mais fortemente, melhor dizendo. Tá bom? Então, fiquemos atentos a esses três fatores, tá? Bom, com relação à polaridade das moléculas orgânicas que vão interferir ou que vai interferir na natureza das interações, lembrem-se de que ligações de hidrogênio de polo ocorrem entre moléculas polares e de polo induzido entre moléculas apolares. Então, a primeira coisa que nós temos que observar quando a gente for analisar as interações entre as moléculas é exatamente o fato de elas serem polares ou apolares. Então, vamos lembrar de que as moléculas podem ser, na química orgânica, elas podem ser subdivididas em apolares, polares e anfifílicas. Moléculas apolares são aquelas que apresentam um momento de dipolo elétrico igual a zero, ou seja, se eu caracterizar cada ligação presente naquela molécula por um vetor, caso haja diferença de eletronegatividade, ao final, quando eu observar esse conjunto de vetores, eu vou perceber que eles se anulam, resultando num valor igual a zero. Quando a resultante desses vetores, chamada momento de dipolo, for igual a zero, nós vamos considerar a molécula como apolar. Para evitar de que a gente tenha que fazer os desenhos das moléculas, colocar vários vetores que a gente acaba perdendo tempo, eu recomendo que vocês memorizem isso daqui. Os hidrocarbonetos, todos eles, alcanos, alcenos, alcinos, aromáticos, sejam de cadeias grandes, pequenas, normais, ramificadas, saturados e insaturados, todos os hidrocarbonetos são tratados como moléculas apolares. Porque a diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio ela praticamente não acontece, praticamente não existe. E entre carbono e carbono ela realmente não existe. Então a gente caracteriza os hidrocarbonetos como moléculas apolares. E além dos hidrocarbonetos, as moléculas simétricas também são consideradas moléculas apolares. Então, por exemplo, se você tivesse uma molécula de paradiclorobenzeno, vejam que essa molécula não é um hidrocarboneto. Mas ela tem uma estrutura simétrica, ela tem um eixo de simetria. Veja, eu posso dividir essa molécula em duas metades iguais. Consequentemente, as moléculas simétricas já vão apresentar um momento de dipolo igual a zero. Eu não preciso fazer desenho, não preciso colocar vetores. Tudo bem? Beleza. As demais moléculas orgânicas, ou seja, todas aquelas que não forem hidrocarbonetos e não apresentarem estruturas simétricas, nós vamos considerar como moléculas polares. E elas vão apresentar um momento de dipolo elétrico diferente de zero. Ou seja, se eu me der o trabalho de fazer o desenho das estruturas dessas moléculas, colocando os vetores nas suas respectivas ligações, eu vou perceber que ao final esses vetores não vão se anular. Nós vamos ter uma resultante vetorial diferente de zero. Isso caracteriza as moléculas polares. Ok? E as moléculas anfifílicas, que também são chamadas de moléculas anfipáticas, são aquelas que apresentam dupla característica. Moléculas anfifílicas ou anfipáticas apresentam uma parte polar e uma parte apolar. E a parte apolar dessas moléculas é sempre a parte caracterizada pela presença de carbono e hidrogênio exclusivamente. Então a gente diz que a parte apolar das moléculas anfifílicas é a parte hidrocarbônica, enquanto que os demais grupos funcionais acabam se comportando como partes polares dessas moléculas.
Ok? Então, fiquem atentos a esses 3 tipos de moléculas, porque através desse tipo de caracterização nós vamos conseguir determinar a intensidade das interações entre as moléculas e automaticamente fazer uma previsão a respeito do comportamento das propriedades físicas desses compostos, que é o que a gente verdadeiramente precisa fazer. Ok? Bom, sabendo disso, nós podemos agora então começar a mostrar para vocês como é que essas propriedades físicas, elas devem ser analisadas, começando pelo ponto de fusão e ponto de ebulição. Conforme eu disse para vocês alguns minutos atrás, tudo que eu disser sobre pontos de fusão você também poderá considerar para o ponto de ebulição. Tá? Na grande maioria das vezes nós temos questões nos vestibulares se referindo aos pontos de ebulição. A gente justifica isso porque a maior parte dos compostos orgânicos importantes, eles se apresentam no estado líquido. Então, do estado líquido, eles serão jogados para o estado gasoso, testando os seus pontos de ebulição. Tá? Mas, em linhas gerais, as características, né, que nós utilizamos para reconhecer os pontos de ebulição também valem para os pontos de fusão. Então, vamos lembrar que ponto de fusão ou temperatura de fusão, que é a mesma coisa, nada mais é do que a temperatura em graus Celsius em que o material é levado do estado sólido para o estado líquido. Enquanto que o ponto de ebulição é a temperatura em graus Celsius em que esse material é levado do estado líquido para o estado gasoso. Ok? E agora é muito fácil de entender, gente. Lembre-se de que as moléculas dos compostos, elas estão interagindo umas com as outras, elas estão atraídas umas pelas outras. Se elas estiverem fortemente atraídas, elas vão ficar muito empacotadas, ou seja, elas vão ficar fortemente agregadas, e isso vai caracterizar um estado naturalmente sólido. Se elas estiverem atraindo umas às outras de maneira intermediária, nem muito forte, nem muito fraca, essas moléculas vão ficar nem tão muito agregadas, nem tão muito livres. Isso caracteriza o estado líquido. E se essas moléculas se atraírem muito fracamente, elas vão ficar totalmente dispersas. Isso vai caracterizar o estado gasoso. Então observem que para a gente sair do estado líquido, aliás, do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, a gente precisa simplesmente ir afastando essas moléculas. E para afastá-las, a gente precisa romper as interações que as mantêm agregadas. Né? Olha como isso é lógico. E aí, quanto mais fortemente essas moléculas estiverem atraindo umas às outras, mais trabalho vai dar, ou seja, mais energia na forma de calor nós vamos ter que fornecer. E isso vai acabar caracterizando pontos de fusão e pontos de ebulição mais altos. Que foi exatamente o que eu escrevi aqui para vocês, olha. Vejam, quanto mais fortes forem as interações intermoleculares, maiores serão os pontos de fusão e ebulição do material que você está analisando. E para eu saber se as interações são mais fortes ou mais fracas, como eu faço, professor? Você faz exatamente como eu acabei de te explicar. Você vai observar a natureza das interações, você vai observar a massa das moléculas envolvidas e você vai observar o tamanho dessas moléculas para poder fazer essa caracterização. Professor, eu tenho uma dúvida. Qual desses 3 fatores eu olho primeiro? Não precisa ter essa dúvida, você não tem que ficar preocupado em qual você olha primeiro ou qual é mais importante. Os 3 apresentam a mesma importância, você vai ter que analisar os 3. Tá? Para mostrar para vocês, olha um exemplo número 1 muito simples. Eu estou comparando aqui o metanol com o fluorometano e querendo saber qual dos dois tem maior ponto de ebulição, por exemplo. Então vejam bem, com relação ao tamanho das moléculas, visualmente, só de desenhar a estrutura de cada uma delas, você consegue perceber que elas são moléculas praticamente do mesmo tamanho. Então o tamanho aqui é um fator que não deve ser importante na minha tomada de decisão. Tá? Outra coisa que eu devo observar, a massa da molécula. Observe que o metanol apresenta uma massa de 32U, enquanto que o fluorometano tem uma massa de 34U. De 32U para 34U, a diferença também é muito pequena, não vai ser importante na minha tomada de decisão. Mas agora tem um outro fator importante. Observe que o metanol é uma molécula polar. Professor, por que eu sei que ela é polar? Porque não é hidrocarboneto e nem apresenta estrutura simétrica. Olha que legal. Tá? O fluorometano também é uma molécula polar pelo mesmo motivo. E agora eu paro e penso, gente, entre as moléculas polares de metanol, que tipo de interação vai existir entre elas? E aí você vai perceber que na molécula do metanol existe um átomo de hidrogênio ligado ao oxigênio. Se você pensar numa outra molécula de metanol se aproximando dessa, o oxigênio da outra molécula vai atrair esse hidrogênio por uma interação chamada ligação de hidrogênio, que é muito forte. Então as interações entre as moléculas de metanol são do tipo ligações de hidrogênio. Se você analisar as moléculas de fluorometano, vocês vão perceber que não existe a possibilidade de formação de ligações de hidrogênio. Portanto, as interações são do tipo dipolo-dipolo.
A partir dessa análise completa, então, eu chego à conclusão de que as interações entre as moléculas de metanol são mais fortes do que as interações entre as moléculas do fluorometano, porque as ligações de hidrogênio são mais intensas do que as ligações de polo-dipolo. Consequentemente, nós vamos concluir que o ponto de ebulição do metanol é maior do que o ponto de ebulição do fluorometano. Por quê? Porque as moléculas de metanol interagem mais fortemente. Por quê? Porque as ligações de hidrogênio são mais intensas do que o de polo-dipolo. Beleza? Deu para entender? É assim. Pessoal, então, vou mostrar para vocês agora um segundo exemplo, tá? Em que nós vamos mais uma vez analisar exatamente os mesmos aspectos, só que mostrando para vocês que a nossa tomada de decisão agora ela vai partir de um outro dado relacionado às interações entre as moléculas. Veja bem, no primeiro exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, a minha tomada de decisão para verificar qual das espécies tinha maior ponto de ebulição, eu levei em consideração o tipo de interação, uma vez que as massas das moléculas eram muito próximas e os tamanhos também eram muito semelhantes. Nesse exemplo número 2, eu estou comparando com vocês o metano com o tetraclorometano ou tetracloreto de carbono. Mais uma vez eu quero saber qual dessas duas substâncias apresenta maior ponto de ebulição. E aí nós vamos analisar aqueles três fatores ao mesmo tempo. Observe que o tamanho das moléculas, mais uma vez, é muito próximo. Né? A molécula de metano tem só um átomo de carbono, a molécula de tetracloreto de carbono também só tem um átomo de carbono, então são moléculas de tamanhos muito parecidos. Tá? Bom, o outro aspecto que eu tenho que observar é a polaridade, a natureza das interações entre essas moléculas. Observe que, como o metano é um hidrocarboneto, e conforme nós já dissemos, os hidrocarbonetos são todos apolares. O CCl4 não é um hidrocarboneto, mas é uma molécula de estrutura simétrica, né? Lembre-se de que você tem lá o carbono e 4 cloros ao redor dele. Então é uma molécula que tem um eixo de simetria. E se é uma molécula simétrica, ela também é apolar. E nós sabemos que entre moléculas apolares, as interações são do tipo de polo induzido. Então, se eu pegar um recipiente contendo lá N moléculas de metano, essas moléculas estarão atraindo umas às outras por dipolo induzido, que são interações relativamente fracas, né? Mas estão lá presentes. No outro recipiente, se eu imaginar somente moléculas de tetracloreto de carbono ou tetraclorometano, eu vou perceber que elas também interagem por dipolo induzido. Ou seja, a natureza das interações entre as moléculas de metano e a natureza das interações entre as moléculas de tetracloreto de carbono são idênticas. Né? Então não é o tipo de interação agora que eu vou levar em consideração na minha tomada de decisão quanto à comparação entre os pontos de ebulição dessas duas substâncias. Consequentemente, me sobrou agora o terceiro aspecto. Lembre-se de que são três. As interações entre as moléculas, ou seja, a natureza das interações, o tamanho das moléculas e a massa das mesmas. E eu ainda não analisei as massas dessas moléculas e vou fazê-lo agora. Observe que o metano pesa 16 U, enquanto que as moléculas de tetraclorometano pesam 154 U. Ou seja, a massa das moléculas de tetracloro de carbono, né, ou tetracloreto de carbono, ou tetraclorometano, melhor dizendo, elas pesam aproximadamente 10 vezes mais que as moléculas de metano. E isso é algo extremamente relevante que eu não posso desprezar. Portanto, entre as moléculas do tetraclorometano, nós vamos ter interações mais fortes do que entre as moléculas de metano. Professor, mas não é dipolo induzido em cada? Pois é, isso é importante que a gente tenha em mente. Não é pelo fato de que uma molécula atrai uma outra por dipolo induzido e numa outra situação nós temos outro dipolo induzido que eles têm que ter a mesma intensidade. Nós podemos ter dipolos induzidos de intensidade diferente. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Um dipolo induzido entre moléculas leves, ele é menos intenso do que um dipolo induzido entre moléculas pesadas. Portanto, é exatamente a partir daqui que eu chego à conclusão de que o ponto de ebulição do tetracloreto de carbono tem que ser maior do que o ponto de ebulição do metano. Por quê? Porque as interações no tetraclorometano são mais fortes do que no metano. Por que elas são mais fortes? Porque as moléculas são mais pesadas. Então aqui o fator que me fez tomar a minha decisão foi a massa das moléculas. Enquanto que no exemplo número 1 anterior, o fator que me fez tomar a minha decisão foi o tipo de interação. Né? Então por isso eu disse para vocês que esses três fatores têm que ser analisados em conjunto. E aquele que for mais relevante vai auxiliar na nossa tomada de decisão em relação a essa comparação de pontos de ebulição. Tá? Para finalizar e você não ficar com qualquer dúvida, eu tenho um terceiro exemplo para vocês. Observem aqui uma comparação agora entre os pontos de ebulição do pentano e do dimetilpropano, que são dois hidrocarbonetos. Né?
levando em consideração os 3 fatores novamente. Vamos lá. Hidrocarboneto nós sabemos que são moléculas apolares e, portanto, interagem por dipolo induzido. Então, as moléculas de pentano atraem umas às outras por dipolo induzido. As moléculas do dimetilpropano também são hidrocarbonetos, portanto, também são apolares e também interagem por dipolo induzido. Então, eu já sei que a natureza das interações aqui não é o fator mais importante para mim, porque eu tenho um dipolo induzido de um lado e um dipolo induzido do outro lado. Vamos analisar o segundo fator agora, que é a massa. Observem que essa molécula de pentano e a molécula do dimetilpropano têm a mesma fórmula molecular, inclusive elas são isômeras, Isômeras de cadeia, isômeras constitucionais de cadeia. Então, se elas têm a mesma composição química, a mesma fórmula molecular, elas vão ter a mesma massa molecular. Cada molécula dessa pesa o equivalente a 72 U. Então vejam que a massa também não me ajuda a tomar a minha decisão, porque as massas são idênticas. Logo, o terceiro fator que deve agora ser o mais relevante na minha tomada de decisão deve ser o tamanho das moléculas. E é exatamente o que eu percebo. Vejam vocês que a molécula do pentano ela tem uma cadeia normal, ela é uma molécula mais comprida, enquanto que a molécula do dimetilpropano é uma molécula mais reduzida em termos de tamanho, é uma molécula ramificada, os átomos ficam mais juntos. Observe então que essas moléculas mais longas, elas interagem umas com as outras numa superfície de contato maior do que essas moléculas que são mais reduzidas em tamanho. Portanto, as interações entre as moléculas mais compridas serão mais fortes do que entre as moléculas mais reduzidas. Dessa forma, então, nós chegamos à conclusão de que as moléculas de cadeia normal, elas apresentam interações mais fortes do que as moléculas de cadeia ramificada isoméricas. Ou seja, se elas estiverem a mesma massa e se elas tiverem o mesmo tipo de interação. Portanto, nesse caso, nós estamos concluindo que o ponto de ebulição do pentano é maior do que o ponto de ebulição do dimetilpropano. Por quê? Porque as interações no pentano são mais intensas do que no dimetilpropano. Professor, mas por que são dipolo induzido? Então, repito mais uma vez para vocês, o dipolo induzido entre as moléculas de pentano não tem a mesma intensidade que o dipolo induzido entre as moléculas de dimetilpropano. Porque as moléculas de pentano são mais compridas, apresentam uma superfície de interação entre si maior do que as moléculas do dimetilpropano. Tá certo, pessoal? Então, fiquem atentos a esses 3 aspectos, analisem o tipo de interação, analisem a massa e analisem também o tamanho das moléculas. Tá? E pode ter certeza absoluta de que apenas um desses fatores vai ser o mais importante na sua tomada de decisão. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido e a gente vai complementar essa aula com vocês fazendo alguns exercícios e mostrando como é que isso deve aparecer para vocês nos vestibulares e como a gente vai proceder. Beleza?